A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, que Deus em Cristo seja glorificado na vida de cada um de vocês. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você sempre estar nos acompanhando, nos assistindo no Facebook, aqui também no YouTube. Deus em Cristo seja glorificado. Eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para os nossos corações neste momento. Quero agradecer a sua audiência, você aqui no nosso país e fora dele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A palavra que Deus colocou no meu coração hoje está aqui no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. A importância de conhecermos a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Amém. Encontramos nesse texto bíblico Deus usando seu servo Oséias, profeta este que foi levantado por Deus para ministrar a sua palavra profética em uma época em que Israel não estava nada bem espiritualmente. Encontramos algumas informações no livro de Oséias que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração e logo após estaremos aqui trazendo a exegese do versículo 3 que agora acabamos de ler. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Pois bem, temos aqui em mãos algumas informações sobre quem era o profeta Oséias. Oséias não é mencionado em nenhum outro livro da Bíblia, senão o próprio livro que leva o seu nome. Veja que não é uma regra, mas geralmente os livros proféticos começam com uma introdução e com o nome de quem o escreveu. Não é verdade? Dando assim autonomia ao personagem que está redigindo o livro, está escrevendo o livro. O livro de Oséias segue essa tendência sobre ele. Sabemos que seu nome é Oséias, tá bom? E também ele foi profeta nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei em Israel. Veja que está registrado tudo isso, essas informações, no capítulo 1 do seu livro. Agora, vamos para outro detalhe importante no livro de Oséias. É bom lembrarmos que o seu nome significa salvação. Isto mesmo, o nome Oséias significa salvação. Jerônimo, um dos pais da igreja, interpretava como o Salvador. Oséias foi um instrumento que tentou propagar a salvação para o seu povo. É conhecido como o primeiro profeta da graça, ou evangelista de Israel. Isso mesmo, segundo os grandes teólogos, nos dão esta informação. Por causa da sua vocação, que diz respeito a convidar os israelitas ao arrependimento, ao mesmo tempo em que planta a semente da esperança. Oséias foi considerado um evangelista na nação de Israel. Sua filiação. Quem foi os pais de Oséias? Preste atenção e observe esse detalhe.
Não conhecemos sua genealogia, apenas o nome de seu pai. Seu sobrenome era Ben-Beri, mas no capítulo 1, no versículo 1, sabemos que está registrado como Ben-Eri, tá? Por sua suposição, acreditamos que seu pai era um homem importante, pois era comum naquela época fazer o uso dessa distinção quando a iminência dos pais gerava ao filho alguma honra. Se o nome do pai de Oséias entrou aqui logo no capítulo 1, onde se apresenta o próprio profeta e também a sua biografia, encontramos no seu próprio livro, aprendemos algo muito interessante. Oséias não era um empresário, Oséias não era um homem muito estudado, porém, a Bíblia nos dá informação no capítulo 7 do seu próprio livro, que ele tinha até mesmo o manejo de como fazer a massa para fabricar bolos e pães. Ele sabia como bem manusear a massa do trigo. Por isso, é identificado como a sua profissão, padeiro. Olha só que Deus não faz nenhuma distinção para escolher quem ele vai usar para ministrar a sua palavra ou desempenhar algum papel na sua obra, alguma função na sua obra. Olha, Oséias era padeiro, Amós, boiadeiro, Isaías, um funcionário do alto calão do governo de Uzias. Isaías trabalhava no palácio, Daniel, sábio, entendido nas ciências e nas letras, também trabalhava no palácio, na Babilônia. Ezequiel profetizou na área rurícola, ele estava próximo ao rio Quebar. Aí dá para entendermos também que não importa qual é a sua profissão, se você é médico, se você é açougueiro, se você é professor, se você é padeiro, se você é engenheiro, se você é administrador, não importa se você é pedreiro, não importa se você é auxiliar de serviços gerais, se você é secretário, secretária, não importa. É só você se colocar nas mãos do Senhor e Ele vai te usar, porque não depende do seu currículo escolar, não depende do seu tronco embrionário, tá? Não importa. Deus escolhe e usa quem Ele quer. Ele capacita quem Ele quer para realizar a sua obra. Então, aprendemos esse detalhe aqui. Agora vamos ver outro detalhe importante da vida do profeta Oséias, a sua naturalidade. No seu próprio livro nos dá ainda informações. Segundo as informações antigas, aponta que Oséias era natural de Bet-Semes e pertencia à tribo de Issacar. Ele é o único profeta do norte que profetizou para o norte, embora ocasionalmente faça referência a Judá, mas ele era do norte e profetizou na região norte de Israel. Vamos agora para mais outro detalhe aqui no livro de Oséias. Nós já falamos da sua ocupação, ele era possivelmente um padeiro. Agora vamos ver a época em que Oséias profetizou. Oséias foi contemporâneo de Amós, que eu lhes disse que foi boiadeiro, tá? Que pregou no norte. Oséias também, ele foi contemporâneo de Miqueias e Isaías, que profetizaram para o reino do sul, a região sul de Israel. Vejamos que Deus usa seus servos em vários lugares. Sabe que nós só precisamos sermos boca de Deus onde estivermos. Não importa qual local que você esteja, qual bairro, qual cidade, qual país, qual estado, seja boca de Deus onde você estiver e que o nome de Deus seja glorificado.
Veja aqui que detalhe interessante. Oséias não estava profetizando sozinho naquela época. Tem gente que se acha insubstituível ou o único coco da cocada, mas preste atenção, Oséias não era o único coco da cocada. Enquanto ele profetizava no norte, Deus usou os seus amigos e contemporâneos no reinado do sul. Olha, Oséias e Amós estavam na região do norte, profetizando a palavra de Deus. Miqueias e Isaías profetizaram para o reino do sul. Olha que coisa interessante. Olha outro detalhe também. Foi chamado como profeta, Oséias foi chamado como profeta no final do reinado de Jeroboão II, o último rei poderoso da nação que usufruiu de um reinado de grande prosperidade. Seu ministério provavelmente se desenvolveu no final do reinado de Jeroboão II, do norte, e de Uzias, no sul, terminando no reinado de Ezequias, no sul. Tendo em vista que Ezequias começou a reinar no ano de 715 a.C., eu estou lhe passando essas informações e já vou trazer a exegese de que eu li para você no início, Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por que eu estou lhe dando todos esses detalhes primeiro? Porque é importante você saber qual época que Deus levantou Oséias, qual era o posicionamento dele acerca da profecia que Deus lhe entregou para ministrar a Israel, qual era a sua filiação, seu tronco genealógico, tá? Todos esses detalhes são importantes nós ministrarmos e passarmos para quem está nos ouvindo. Agora vamos para mais um detalhe que também encontramos no livro de Oséias. A época em que Oséias profetizou foi um período em que era de prosperidade financeira. Nesse momento, Israel ocupava uma posição liderante entre as nações próximas. Essa prosperidade era tão alta, era tão grande, que poderia ser comparada aos anos de ouro do início da monarquia em Israel. Haja vista que as fronteiras do sul e leste de Israel cresceram consideravelmente nessa época. Mas já vamos entrar nos detalhes como estava a situação espiritual da nação de Israel na época em que Deus levantou Oséias como profeta desta nação. Era um período de conturbação. Isso mesmo, o governo estava conturbado. Vamos ver aqui neste momento. Se o paganismo na época de Oséias estava propagado, o paganismo estava proliferado na nação de Israel, o cenário do governo era conturbado. Aconteceu na parte final da atuação profética de Oséias. Posteriormente, o reinado de Jeroboão II. Tiglat-Pileser consolidou-se no trono assírio em 745 a.C. Esse Tiglat-Pileser foi o rei assírio. Ele governou na era de 745 a.C. e iniciou um agressivo ataque na direção ao ocidente, assumindo o controle de grande parte crescente fértil. As nações estavam na mira da Assíria, tinham inúmeros motivos para preocupar-se. A época que a Síria estava em grande prosperidade militar, alcançando muitos territórios. Essa época também em que Deus levantou Oséias para profetizar. Agora preste atenção
que o capítulo 1 de Oséias, o capítulo 1, Deus usa o seu servo para casar-se. Deus chama o profeta e dá uma ordem a ele: Oséias, eu quero que você se case. Escolha uma jovem para você se casar, mas ela não será uma pessoa decente. Vai lá e se case com uma prostituta, uma mulher que é acostumada com a vida alheia. Case-se e tenha filhos com ela. Oséias obedeceu a ordem de Deus. Ele se casou com uma jovem chamada Gomer, uma mulher. E no capítulo 2, a Bíblia diz que Oséias teve 3 filhos. No capítulo 3, encontramos ela abandonando Oséias e voltando. Entre o capítulo 2 e 3, encontramos ela abandonando Oséias e indo para a prostituição. Oséias, então, teve 3 filhos com esta mulher. A Bíblia diz que foram filhos de prostituição, dando a entender que esses filhos não eram filhos originais, filhos biológicos de Oséias, mesmo ele estando casado com Gomer, ou Gomer, como você queira chamá-la. Mas aqui o texto vai dizer que Deus manda Oséias resgatar a sua mulher, que tinha voltado para a lama, para a prostituição. Se você observar no capítulo 1, quando Deus manda Oséias casar-se com Gomer, ou Gomer, ela foi integrada a uma família digna. Casou-se com um homem de Deus, com um profeta, um homem íntegro, um homem virgem, que estava esperando em Deus, um homem puro. Agora, ela não considerou todas as benéfices que Deus havia proporcionado para ela, preparando um homem íntegro, puro, santo, um profeta de Deus. Ela ignorou. Depois de Deus ter lhe dado um belo casamento, ela voltou para a prostituição. E já lá no final do capítulo 3, encontramos Oséias comprando-a de volta do mercado de prostituição. Encontramos Oséias resgatando ela, comprando-a de volta. E então deu um tempo assim que ela retorna e não contrai intimidade com ela, só depois de um bom período. Esse relato da vida pessoal de Oséias, que é bem breve, que é do capítulo 1 até o capítulo 3, nós encontramos nesses detalhes que assim como Oséias, que era um homem íntegro, que era um homem que foi criado nas leis de Deus, sobre a regimentação da lei mosaica, ele sabia muito bem como deveria se comportar diante de Deus para ser um homem santo, puro. Ele ali estava representando Deus, encontrando-se com Israel. Gomer, ou Gomer, era representatividade de como estava exatamente a vida espiritual de Israel. Israel não levou em conta em tempo algum que Deus o resgatou das garras de Faraó, do Egito, tirou da escravidão. Quando Gomer foi tirada da vida de prostituição e foi honrada agora com uma família para ser uma mulher honesta, assim Deus fez com Israel, tirou das garras de Faraó e tornou livre a nação de Israel. Israel voltou a adorar os deuses estranhos, mergulhou no mais baixo nível. Israel mergulhou na prostituição. Israel mergulhou na idolatria, na feitiçaria,
E agora, Deus, quando fez com que o profeta casasse com Gomer, Deus queria que o profeta sentisse o que ele estava sentindo com as atitudes e as ações da nação de Israel para com ele. O mesmo sentimento que Oséias sentiu de tristeza pela punhalação pelas costas, pela traição da sua esposa, Deus também sentiu quando Israel deu as costas para ele e se dobrou diante de Baal. E aqui no capítulo 6, encontramos no versículo 1, Deus usando o profeta dizendo para Israel: vinde e tornemos para o Senhor. Essa primeira expressão do capítulo 6 é um convite a Israel voltar-se para Deus, porque Israel estava totalmente afastado do Senhor. Tinha nome de que era povo de Deus, tinha nome de que era filho de Deus, mas as suas atitudes e as suas ações não eram mais como quem era pertencentes a Deus. Já já vamos discorrer alguns detalhes sobre a nação de Israel que nós retiramos aqui do livro do profeta Oséias. Mas vamos agora para a exegese do capítulo 3 de Oséias capítulo 6. Olha Deus usando o profeta Oséias da seguinte forma: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá, como a chuva seródia que rega a terra. Preste atenção nesses detalhes. Deus chama Israel para conhecê-lo e continuar a conhecê-lo a cada dia mais e mais. Porque Israel havia se esquecido de quem era o Deus que ele servia, quem era o Deus que o havia formado, quem era o Deus que é o provedor de todas as coisas. Conheçamos e prossigamos. A vida com Deus é uma vida de intimidade contínua. Deus não se alegra com aquele que teve a experiência com ele um dia e se dá por satisfeito somente aquele dia que foi derramado um avivamento de Deus na sua vida, ou foi o dia que você levantou a mão, aceitou a Cristo como Salvador. Depois disso, você não teve mais nenhuma experiência sobrenatural com Cristo, não recebe uma cura, não é batizado com o Espírito Santo, ou se é batizado com o Espírito Santo, só falou em mistério no dia que recebeu a unção, depois disso parou, não fala mais em línguas e nem se preocupa em ser renovado. Existem aqueles também que estão na igreja, não estão nem aí, não buscam batismo com o Espírito Santo. Aí diz: eu não preciso ser batizado com o Espírito Santo para ir para o céu, eu já sou salvo. Mas é promessa de Deus o batismo com o Espírito Santo. Como que você pode dizer que é pentecostal se você é membro de uma igreja pentecostal ou é até mesmo obreiro de uma igreja pentecostal? Porque existem alguns que são consagrados, separados ao ministério, sem ser batizado com o Espírito Santo em uma igreja pentecostal, porque ele é cheio do Espírito Santo. Agora, ser cheio do Espírito Santo é uma coisa. Agora, ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa totalmente diferente. Você experimenta da plenitude de Deus. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí, tem pessoas que vivem uma vida vazia e acham que está bom. Deus não quer que seja assim. A palavra conhecer, no original hebraico, tem duas conotações, tem dois sentidos, tem duas explicações para esta palavra. Ela tem duas representações. A primeira representação da palavra conhecer significa intimidade marital. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 4, versículo de número 1, a seguinte maneira: e conheceu Adão a Eva,
sua mulher, e ela concebeu. Preste atenção que a palavra conhecer significa intimidade marital. Isso mesmo, é intimidade entre o homem e a mulher, o esposo e a esposa. Isso significa, no hebraico, a palavra conhecer, que todo marido conhece a sua mulher na intimidade e toda mulher conhece o seu marido na intimidade. Você que é casado, você que é casada, não conhece o seu marido somente de ouvir falar ou somente pelas suas expressões pessoal. Não, você conhece além do que outros conhecem, porque ele é o seu marido. Você conhece além do que outras pessoas possam até falar muito bem dele ou falar muito bem da sua esposa. Por quê? Você o conhece da sua câmara de dormir até o seu dia a dia. Por isso que cada expressão corporal do seu marido, você sabe cada gesto que ele dá, você sabe cada gesto da sua esposa que transmite para você, cada gesto que ela faz ou fala, você conhece se ela está bem ou se não está. Porque é uma vida de intimidade. Isso significa que quanto mais o tempo passa, mais íntimo dela você fica, mais íntimo dele você fica. Agora, o segundo significado da palavra conhecer, tá? É o conhecimento pessoal. Olha o que diz a Bíblia em Oséias, capítulo 4, e o versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Preste atenção que este conhecimento aqui que Oséias está falando é o conhecimento da palavra de Deus. Como nós conhecemos a Deus? É através da sua palavra. Sem a palavra de Deus, não tem como conhecermos a Deus. A carta magna, né? O nosso manual original para sabermos como deixamos Deus feliz e alegre conosco é a sua bendita palavra. Agora tem outro detalhe também que nós podemos reconhecer o segundo significado da palavra conhecer. Está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 4. Olha como diz a Bíblia Sagrada. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não quer ser conhecido apenas pelo seu nome, mas ele quer ser conhecido do teu povo pela intimidade de estarmos com ele. Deixa eu te dar o segundo significado da palavra conhecer. É conhecer uma pessoa pessoalmente. Devido ao dia a dia, à amizade, devido você trabalhar com alguém, você acaba pegando os traços daquela pessoa e fica conhecendo do que ela gosta e do que ela não gosta. E principalmente com a vivência em família, quando você é íntimo do seu pai, da sua mãe, tá? Por ser o filho que nasceu naquele lar, só do seu pai fazer uma expressão facial para você, ou sua mãe, a expressão facial dela para você, transmite para você como está o estado dela nesse momento. Se ela está se agradando do que você está falando ou fazendo, ou se o seu pai está feliz naquele momento ou não está. Você passa a perceber. Mas por que passa a perceber? É por causa do convívio. Olha, nós só podemos saber aquilo que agrada a Deus ou desagrada a Deus se convivermos pessoalmente com Ele, a cada instante. Pelo contrário, não vai ter como conhecer a Deus se não gosta de ler a palavra e estudá-la.
A Bíblia diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Quer viver feliz? Quer fazer Deus feliz? Conheça Ele e a sua palavra. Vamos mais uma referência para nós explicarmos como que é conhecer a Deus e quais os benefícios de conhecermos a Deus. Efésios, capítulo de número 4. Vamos para o que a Bíblia está nos falando nesse momento. Efésios, capítulo 4, versículo 12 e 13. E querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está vendo aí como é o desejo de Deus para com o seu povo? Deus quer que todos venham a conhecê-lo e conhecê-lo e conhecê-lo. E sabe, até na eternidade, nunca vai ser o suficiente para sabermos tudo sobre Deus. Cada instante aprenderemos mais dele. Cada instante que passaremos na eternidade com ele, na glória, nós estaremos aprendendo dele, porque o nosso Deus é infinito. Agora, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem outro detalhe que nós podemos aprender com o prosseguimento em conhecer a Deus. Qual é o primeiro resultado da vida daquele que conhece a Deus? Quais são os resultados? Primeiro resultado: como a alva será a sua saída. A sua vida nunca mais será a mesma depois que você colocar um propósito no seu coração de estar querendo conhecer Deus cada vez mais e por meio da sua palavra. Diz que, como a alva será a sua saída. A palavra alva aqui é como todas as manhãs quando o sol começa a despontar, quando o sol começa a nascer e quando a noite começa a desaparecer, a noite começa a ir embora e a alva começa a despontar. Assim é a vida de quem decide viver uma vida de comunhão com Deus. A sua vida passa a ser como a alva, como a luz do sol que começa a brilhar, brilhar, brilhar até ser dia perfeito. Sabe por quê? A falta de conhecimento de Deus transmite trevas, porque falta luz. As pessoas que vivem em trevas é porque dão as costas para Deus e a sua palavra. Mas aqueles que amam a Deus e a sua palavra, eles vivem na luz, porque a presença de Deus transmite luz. Salmo 27 diz o seguinte: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Haja vista que quem está com Deus está na luz. E a palavra luz no original significa conhecimento. Isso mesmo. No original hebraico, a palavra luz representa conhecimento. Por exemplo, você só sabe onde estão as coisas dentro da sua casa, principalmente à noite, se você acender a luz. Se você estiver com ausência de eletricidade, com ausência de lâmpada acesa dentro da sua casa à noite, você vai ter dificuldade de encontrar algo, porque estará escuro. E principalmente se você não estiver na sua casa. Se você, ainda que estiver dentro da sua casa e faltar energia, você ainda consegue andar, mesmo com um pouco de dificuldade, mas anda, porque você conhece os cômodos da sua casa.
Agora, sintonizar onde está tudo no mesmo lugar, você não consegue por falta de luz. E se você não estiver em casa e faltar energia, você estiver à noite andando na rua, você vai correr vários riscos, porque vai estar na escuridão. Assim é a vida daquele que está com falta da palavra de Deus, está correndo risco. Quem anda no escuro não sabe onde pisa. A falta de conhecimento de Deus é escuridão. A falta do conhecimento da palavra de Deus é morte. Volto a dizer, Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz, Deus usando o profeta para o seu povo: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Quantos estão morrendo espiritualmente por falta de conhecimento da palavra de Deus? A falta de luz faz a pessoa cair no abismo, porque não sabe onde pisa. A falta de luz faz a pessoa se contaminar com a sujeira. Sabe por quê? Quem está no escuro não sabe se está tocando em algo limpo ou em algo sujo. Quem está no escuro não sabe se o ambiente que ele está limpo ou está sujo. Sabe por quê? A luz revela o que está limpo, o que está sujo, o que está no lugar e o que está fora do lugar. A luz, ela sempre brilha bem, porque ela sempre está em lugar de destaque, é no alto. O próprio Senhor Jesus disse que não se põe uma lâmpada debaixo de uma mesa, mas se põe no lugar alto para que ela possa brilhar todo o ambiente. Está em Mateus capítulo 5 e o versículo 14. Então, o próprio Senhor Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Como que eu posso ser luz neste mundo de trevas? Se eu transmito Cristo. Como que eu vou transmitir Cristo? Através da palavra. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, sereis meus discípulos. João 8:31. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Preste atenção, meus amados e queridos irmãos. Outro detalhe que a Bíblia diz em Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. O conhecimento de Deus traz luz. Vou trazer outro detalhe para você também, dos efeitos de estar na luz e o efeito de conhecimento de Deus. A luz aqui também na tipologia bíblica representa a glória de Deus. Quem passa a viver em conhecimento com Deus, passa a desfrutar da glória de Deus. E, consequentemente, por estar desfrutando da glória de Deus, toda obra de demônio, toda obra das trevas não ficará e nunca fica na nossa frente, porque nós desfrutamos e vivenciamos e vivemos a luz de Deus, que é a verdade, e também vivenciamos a glória de Deus. Olha o que diz Isaías capítulo 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Glória seja dada ao nome do Senhor. É uma profecia messiânica, mas também ela é atribuída a todo Israel espiritual de Deus. E em Gálatas capítulo 3, a Bíblia vai nos dizer que todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus pela fé é o Israel espiritual de Deus, se torna filho de Abraão pela fé.
Veja esse detalhe, então, que como a alva será a sua saída. Quer voltar a desfrutar da glória de Deus? Quer voltar a desfrutar das benéfices de Deus? Aleluia! Volte então a considerar a palavra de Deus. Volte a obedecer a palavra de Deus. Volte a viver, aleluia, uma busca de relacionamento íntimo, constante com Deus. Olha o que a Bíblia diz. Deus não quer que o seu povo viva uma vida superficial. Voltamos nossos olhos para Oséias capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Não adianta viver uma vida de sacrifícios diante de Deus, mas sem conhecer a Deus, sem ter intimidade com Deus. É inválido qualquer sacrifício fazer para Deus sem o conhecimento de Deus. Deus quer mais que nós venhamos conhecê-lo pessoalmente, através da sua palavra, do jejum, da oração e do louvor. Deus quer que nós venhamos ter intimidade com ele. Aleluia! Como a alva será a sua saída. Outro benefício de conhecer a Deus. E a ele nos virá, olha só, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Veja que benefício maravilhoso. A presença de Deus vem. Você não precisa correr atrás. Só você obedecer a palavra, buscar conhecimento de Deus pela sua palavra, a presença dele virá até você. Isso é promessa. Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Preste atenção, a chuva seródia, ela caía em Israel no período da primavera e proporcionava, sabe o quê? Crescimento para as plantas. Agora, existem dois tipos de chuva que caía e cai até hoje sobre a nação de Israel. A outra chuva é chamada de chuva temporã. Caía no outono e amaciava a terra para o plantio, tá? E a chuva seródia é a mesma que caía na primavera, porém proporcionando o crescimento das plantas, revigorando a sua saúde para que ela pudesse gerar frutos bons. Ou seja, a chuva é o símbolo da renovação. A chuva, na tipologia bíblica, é o símbolo do revigoramento. A chuva, na tipologia bíblica, é o símbolo da renovação espiritual. Deus quer derramar chuva de bênçãos sobre o seu povo. Deus quer derramar chuva de bênçãos sobre você. Mas essa chuva não é uma chuva somente sobre você. Ele quer derramar chuva de bênçãos sobre toda a sua família. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Isaías 44, versículo 3. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Deus quer derramar chuva de bênçãos sobre o seu povo, mas para haver essa chuva tem que ter o desejo do conhecimento de Deus. E esta chuva é que dá condição da terra frutificar. Significa ausência de maldição, ausência de esterilidade. Porque quando não caía chuva sobre Israel, as plantas não germinavam o seu fruto.
Assim é na vida espiritual do crente. Se Deus não enviar a chuva do Espírito Santo para regar o ministério da igreja, o ministério dos seus servos, ninguém consegue produzir nada. Porque em João 15 está escrito, no Evangelho de João capítulo 15, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Agora, para finalizar esta mensagem, vamos para alguns detalhes do livro de Oséias. Encontramos no capítulo 4, porque Deus fala no capítulo 6, usando essa expressão do versículo 1. Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Israel estava quebrado, Israel foi ferido pelas mãos do próprio Deus, porque Israel deu as costas para Deus. Acabei de ler agora aqui, Oséias capítulo 6, versículo 1. Agora vamos ver um detalhe, alguns detalhes. No capítulo 4, versículo 1 e 2, nós encontramos que Oséias apresentou o pecado. Oséias formulou acusação contra Israel profeticamente para denunciá-lo diante de Deus, porque Israel queria as bênçãos do Senhor, queria desfrutar do bom e do melhor. Tudo do bom e do melhor que a terra poderia frutificar, Israel queria viver, mas não queria cumprir com o seu papel, com a sua função para a qual foi chamado, ser sacerdócio de Deus aqui na terra. Israel deu as costas para Deus, abandonou a palavra de Deus. A mensagem dura proclamada por Oséias apresentou o pecado generalizado de Israel. Está no capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, ó filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Israel caiu em desgraça total, em ruína total, porque abandonou a palavra de Deus. Aquela nova geração não tinha conhecimento nenhum de Deus na terra. Sabe o que acontecia? O profeta denuncia mais ainda. Volte seus olhos para o versículo 2. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar. Há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá como os animais do campo, como as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Veja que até os animais iriam sofrer com as consequências do pecado dos seres humanos, porque Israel abandonou a Deus. Olha as travessuras, olha as atitudes maquiavélicas, que é difícil de nós raciocinarmos e ingerirmos e digerirmos todas essas palavras que o profeta aqui está trazendo essa acusação formal de Israel. Israel virou um povo que só perjurava, mentindo, furtava, adulterava, viraram assassinos. Que coisa terrível! Vamos agora para mais outro detalhe que está inserida entre o capítulo 5 e o capítulo 7 de Oséias. Oséias continuou repreendendo a nação de Israel. Entretanto, naquele momento, sua profecia foi endereçada às autoridades, até mesmo políticas, da nação de Israel. Vamos observar Oséias capítulo 5, versículo 1. Olha só. Foi endereçada aos reis e aos sacerdotes, tá? E à liderança civil e religiosa da nação de Israel.
Vamos observar Oséias capítulo 5, versículo 1. Ouve isto, ó sacerdote, e escutai, ó casa de Israel. Escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que foste um laço para a Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Veja que coisa terrível. Tabor e Mispa eram locais históricos de adoração a Deus que foram contaminados com a idolatria. Isso mesmo, o Monte Tabor e em Mispa, agora, ao invés de ter povo de joelhos dobrados, com as mãos levantadas, adorando a Deus, nesses locais que outrora era local de oferecer sacrifício no altar para Deus, agora estavam acendendo incenso para Baal. Nesses montes tinha o ritual da fertilidade entre a parte masculina e a parte feminina, que eram prostitutos cultuais a Baal. Isso mesmo, debaixo de toda árvore e de todos os outeiros, com todas as árvores, o povo de Israel ia para se prostituir diante de Baal. Olha que coisa terrível, meus amados irmãos. Veja que coisa terrível. Volte os seus olhos para o versículo 11 do capítulo 5. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Os crimes horrendos permeavam. Volte os seus olhos para o capítulo 6 e o versículo 9. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. As mãos dos sacerdotes eram mãos que eram consideradas santas para erguê-las aos céus e também interceder a Deus pelo povo. Mas as mãos que outrora foram consagradas para abençoar o povo e também suplicar a Deus pelo povo, agora estava usando armas para matarem outros seres humanos. Total contaminação no sacerdócio. Volte os seus olhos para Oséias capítulo 5 e o versículo 5. A soberba de Israel testificará, pois no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. O outro pecado que Deus não suporta, que estava entranhado na nação de Israel, a soberba, altivez de espírito, o orgulho. Eles iriam sofrer o juízo de Deus por causa desse pecado. Agora, volte para os seus olhos, volte os seus olhos para o livro de Oséias, capítulo 7, versículo 3. Diz assim: com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Era um momento de tanta contaminação física e espiritual que o que alegrava mais aos ouvidos do povo era a mentira do que a verdade. O povo preferia ouvir mais as mentiras do que as verdades. Preferiam mais o veneno do que o remédio. O remédio para sarar aquela enfermidade espiritual que eles estavam vivenciando é a palavra de Deus. Mas eles davam as costas para a palavra de Deus e amavam as profecias mentirosas dos profetas de Baal. Agora, no capítulo 8, nós encontramos a iminência do castigo que Deus iria enviar sobre a nação de Israel. Mas antes de falarmos, dando o resumo no capítulo 8, sobre o que Deus iria trazer de juízo sobre Israel, volte os seus olhos para Oséias capítulo 7, versículo 8. Olha só,
Efraim com os povos se mistura. Efraim é como um bolo que não foi virado. Era como uma massa que não foi bem batida. A ordem de Deus para Israel era não dar os seus filhos para se casarem com os filhos dos estrangeiros, porque os deuses das nações que ladeavam a nação de Israel eram cananitas, adoravam a Baal. O estilo de adoração a Baal era totalmente promíscuo e todos os cananeus não tinham regra nenhuma moral. Os cananeus, conforme está registrado em Deuteronômio e também está registrado em Levíticos, era um povo sem moral. O mesmo pai que tinha o privilégio de abraçar o seu bebê quando nascia, se fosse menina, quando atingia a idade madura, aquele pai tinha relação sexual com ela. O mesmo bebê, quando nascia e a mãe embalava nos braços, quando aquele bebê atingia a idade madura, tornava-se um homem, aquela mãe que um dia pegou aquele ser humano pequenininho no colo, estava deitada com ele, fazendo coisas ilícitas, tendo relações sexuais. Era a vida dos cananeus. Pai se deitava com filha, filha se deitava com pai, avó com neto, neto com avó, assim vice-versa, tio com sobrinho. Eles cometiam a incestuosidade à luz do dia. Para eles era a coisa mais normal. E quando a agricultura, ia bem, eles, ao invés de reconhecer que existe um Criador que fez todas as coisas, eles iam ao templo adorar Baal, dizendo que Baal tinha mandado chuva e a terra tinha frutificado. E ainda tinham a ousadia de dizer que a chuva representava o sêmen de Baal, fertilizando a terra. E quando a pecuária ia bem, nasciam gêmeos das cabras, dos bois, de todos os seus animais. Ao invés dele reconhecerem que o poder da vida está nas mãos do Criador de todo o universo, que é o Senhor Deus, o Deus de Israel, sabe o que eles faziam? Iam para o templo. O esposo ia para o templo adorar Baal, junto com a esposa. Sendo que a forma deles agradecerem a Baal pela fertilização do rebanho era a mulher se deitando com um prostituto de Baal e o marido se deitando com uma prostituta de Baal. Era assim que acontecia. A imoralidade era tão grande em Israel que os pais não podiam chamar a atenção das filhas, que ainda não eram casadas, nem das suas esposas, porque todos eles estavam contaminados com a fornicação e a prostituição. Estavam devotos a Baal. Eu estou falando aqui a interpretação bem clara de como estava a situação de Oséias na época em que Deus levantou ele como profeta. E se como fosse coisa leve, você sabe que naquela época não existia o método anticonceptivo. Não existia o anticoncepcional naquela época. E por causa das muitas prostituições, as prostitutas que cultuavam no templo a Baal, se prostituindo, elas engravidavam. E eram milhares de prostitutas, não eram poucas. Por que tinha que ter milhares? Porque era comum engravidarem. E para que tivesse outras substituindo as outras, sempre surgia novas prostitutas. Imagina a ira de Deus como se acendia contra aquele povo, que era chamado povo de Deus, mas estava mergulhado no pecado. A Bíblia diz
que os cananitas adoravam a Moloque, que era o deus das crianças, que a palavra Moloque, traduzida para o português, quer dizer moleque. É pecado você chamar alguém de moleque, não chama não. E não chama seu filho ou sua filha de moleque não, porque a palavra moleque, ela é originária dessa entidade que era adorada pelos cananitas. Agora, quando nasciam aquelas crianças não recebiam o amor do pai e da mãe. Elas eram queimadas no fogo diante da estátua de Moloque, porque aquela criança foi fruto de prostituição. Sabe como que ofereciam aquelas crianças? Empurravam estacas agudas até furar o crânio do bebezinho. Imagina o choro das crianças recém-nascidas, nenhuma compaixão no coração daqueles devotos a Moloque e a Baal. Quando ficavam as estacas, perfurava o crânio daqueles bebês, imagina o coração de Deus como que não ficava. Eu fico imaginando, lendo o contexto histórico, o pano de fundo histórico, como que Israel teve coragem de descer ao mais baixo nível para praticar essas práticas. E quando aquelas crianças morriam por causa da tremenda dor, o seu corpinho agora era assado, igual frango no espeto, rolando em cima das brasas. Era oferecido no fogo, como ritual de magia negra, para Baal e para Moloque. Que coisa terrível! Por isso Deus usou os profetas no Antigo Testamento com grande veemência. Você que está me assistindo, você realmente é profeta de Deus? Você deseja profetizar a palavra de Deus? Não corte volta. Fale a palavra de Deus com toda a verdade. Profetize a palavra de Deus como ela é. Leia a Bíblia, estude o texto, estude o contexto e passe como ela deve ser passada, para que naquele grande dia Deus se alegre de você e diga: você foi fiel à minha palavra e não cortou volta. Aleluia! Esta era a triste situação, o triste estado espiritual da nação de Israel. Por isso que Deus chama o profeta numa época tão conturbada e manda-lhe esta mensagem para ele transmitir ao povo. No versículo 1 do capítulo 6 de Oséias: vinde, tornemos para o Senhor. Israel havia abandonado a Deus e só tinha uma forma de tornar-se para Deus: abandonando a idolatria, abandonando a prostituição. O único meio de se voltar para Deus. Agora preste atenção nos detalhes do capítulo 8 até o 10 do livro de Oséias. Era a iminência do castigo. Deus estava usando o profeta para dizer-lhes que iria ser iminente o castigo. Veja Oséias capítulo 8, versículo 1. Põe a trombeta à tua boca, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. Agora volte os seus olhos para o versículo 2. E a mim clamarão: Deus meu, nós Israel te conhecemos. Deus está dizendo aqui que o parafuso ia apertar. Deus iria enviar perseguição. De longe, Deus já estava enviando o inimigo para ser o chicote, o açoite de Deus contra a nação de Israel. A Assíria iria oprimir Israel, mas não somente a Assíria,
Deus iria enviar a Babilônia, os exércitos da Babilônia iriam levar Israel cativos. Israel ia ver suas casas sendo queimadas, seus filhos sendo totalmente devorados a espadas. Os sacerdotes corruptos iriam pagar pela contaminação, por ter profanado o santuário. Isso mesmo, foi um momento em que os sacerdotes e os reis estavam em pura profanação. Grande estado de contaminação espiritual. O que confirma isto é Oséias capítulo 5, versículo 1. Ouve isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei. Tanto a esfera política como a esfera eclesiástica, ninguém se salvava, tudo estava contaminado pelo pecado. Volte os seus olhos agora para o capítulo 8 de Oséias e o versículo 4. Eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Pessoas estavam ascendendo ao trono, sentando-se na cadeira, sem ser da vontade de Deus, sem ter sido colocado por Deus. O povo estava se dobrando diante de ídolos, que era de prata e de ouro. Isso causaria a destruição do povo. Agora, volte os seus olhos para o versículo 7. Porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha, e se der, tragá-la-ão os estrangeiros. Deus está dizendo que iria faltar a chuva, iria faltar o orvalho por causa da desobediência do povo, iria faltar produto de alimentação, a agricultura iria perecer, a terra iria ficar seca, não teria como as plantas reproduzirem o seu fruto, já que tudo que eles recebiam de Deus, eles, ao invés de agradecer a Deus, tributavam honra para Baal, conforme eu lhes falei anteriormente. Se chovesse, foi por causa de Baal. Se nascesse um filho em casa, foi porque Baal tornou a mulher dele e ele fértil. Se nascesse animais no campo, também atribuíam a fertilização a Baal. O que mais eles queriam de Deus? Somente o juízo. Agora, vamos observar um detalhe no versículo 9 do capítulo 8 de Oséias. Porque subiram a Assíria como um jumento montês, por si só, mercou Efraim amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes. Porquanto, olha aí a iniquidade de Israel, porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar. Teve altares para pecar, conforme eu lhes falei. Embaixo do monte Tabor e também em Mispa, que era local sagrado de adoração a Deus, o povo, ao invés de oferecer sacrifícios para Deus junto com os sacerdotes, estava oferecendo incenso a Baal e deitando-se prostituindo debaixo de todas as árvores. Como que Deus iria estar feliz com esse povo? Foi necessário Deus levantar profetas para falar a verdade e trazer à tona o pecado de Israel
e mostrar que o juízo de Deus iria acontecer, porque com Deus não se brinca. Vamos para mais alguns detalhes e já já estaremos terminando a mensagem. Israel foi comparada à figura de uma meretriz, porque se prostituiu diante de Deus. O capítulo 9 de Oséias vai dizer isto: não te alegre, ó Israel, até saltar como os povos, porque te fostes do teu Deus, como uma meretriz amastes a paga sobre todas as eiras de trigo. Israel estava como uma meretriz que sai à procura de prazeres. Quando se fala que ela amaste a paga sobre todas as eiras de trigo, não tinha local apropriado para a prostituição, era em qualquer lugar e debaixo da luz do sol. Era a coisa mais terrível. Agora volte os seus olhos para o capítulo 9, o versículo 11. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará, não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção. Deus falou pela boca do seu profeta que Israel iria experimentar a esterilidade. Israel iria experimentar a esterilidade. E Deus ainda usa o profeta no versículo 10, trazendo a memória de como ele encontrou Israel no início e como ele iria fazer com Israel. Volte os seus olhos para Oséias capítulo 9, versículo 10. Achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira. No princípio, mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Israel se tornou tanto abominável como a idolatria que eles praticavam. E diante de Deus aquilo tornou uma repulsa. Agora, caminhando para o final, vamos observar mais algum outro detalhe. Como consequência, seriam envergonhados por causa dos seus próprios conselhos. Volte os seus olhos para Oséias capítulo 10 e o versículo 6. Também a Assíria será levada como um presente ao rei Jareb. Efraim ficará como fuso. E Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. Quem mergulha na idolatria e na desobediência, certamente vai colher os frutos por essas transgressões. Deus usa o profeta aqui que Israel, no versículo 6 do capítulo 10, seria envergonhado. Não vale a pena viver mergulhado na desobediência. Porque quanto mais se plantar desobediência, mais vergonha colherá. Agora volte os seus olhos para o capítulo 10, versículo 2. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Deus promete aqui sacudir a terra, fazer uma faxina. Imagina Oséias profetizando contra os pecados de Israel. Você imagina o quanto de crítica que ele recebeu e o quanto de quem estava errado ficou contra ele e o tanto de pessoas irado porque estavam descostas para a palavra de Deus, haviam abandonado a Deus. Já que eles tinham virado as costas para Deus, não precisavam mais do favor de Deus. O exemplo que eu vou dar é bem simples. Se você estiver falando com uma pessoa e você der as costas para essa pessoa, se torna uma falta de educação de tão grande tamanho
que quem está falando para de falar na mesma hora. Assim é com a palavra de Deus. Quando a pessoa dá as costas para a palavra de Deus, é a mesma coisa de estar dando as costas para o próprio Deus. Como que vai desfrutar das bênçãos de Deus se está em rebeldia? Como que vai desfrutar das benéfices de Deus se está dando as costas para aquele que é o beneficiador de todo o bem para a sua vida? Assim Israel fez. Deu as costas para aquele que o estava o beneficiando. Agora veja o versículo 13 ao 15 de Oséias capítulo 10. Versículo 13 ao 15. Lavrastes a impiedade, cegastes a perversidade e comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bete-Arbel no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa malícia. O rei de Israel de madrugada será totalmente destruído. Ele seria pego de surpresa. Com Deus não se brinca. E para finalizar agora, veja o que está registrado em 2 Reis, capítulo de número 2, 2 Reis, capítulo 17, e o versículo de número 4. Olha só o que a Bíblia vai nos mostrar. 2 Reis 17, versículo 4. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Sor, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria, cada ano como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã, nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fez subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram aos outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagem dos bosques em todos os altos, nos outeiros, debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Aí vem o fechamento desta mensagem que eu vou encerrar agora. O versículo 14 diz: porém não deram ouvidos,
Antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os estatutos e o concerto que fizeram com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, as quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um ídolo para o bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos, aquilo que eu estava explicando a vocês, filhos de prostituição. Também passaram pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Preste atenção. Deus usou o seu servo, os seus profetas, mas ninguém deu crédito. Deus, através da falta de conhecimento da sua palavra, Israel perdeu a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, por falta de conhecimento da palavra. Abandonou a palavra de Deus, desobedeceu a Deus. A desobediência tira a pessoa do local de favorecimento. O casal foi posto ali no Éden e uma ordem de Deus foi estabelecida. De tudo vocês podem comer aqui, menos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Neles vocês não comam, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Mas sabe o que aconteceu? Eva deu ouvido à voz da serpente, comeu do fruto. Por causa disso, o ser humano que vivia eternamente passou a morrer. E também perderam o lugar de delícias, porque a palavra Éden significa lugar de delícias. Foram expulsos do jardim. Israel foi chamado para ser santo, sacerdócio real. Mas, conforme eu li aqui, 2 Reis capítulo 17, eu fiz questão de finalizar essa mensagem para explicar todo o resumo do profeta Oséias e do seu livro. Está contido aqui, 2 Reis 17. Israel perdeu o lugar de delícias por causa da desobediência. Foi açoitado primeiro pelo rei da Assíria e depois Nabucodonosor mandou Nebuzaradã, comandante da sua guarda real e também do seu exército, invadiu Israel, invadiu Jerusalém, queimou o templo, levou todo o ouro do templo, todos os utensílios sagrados, profanou o templo e furtou para a Babilônia. E Israel sofreu e ficou 70 anos no cativeiro, até aprender nunca mais se dobrar diante de deuses estranhos, feito por mãos de homens, deuses de fundição, deuses de gesso, de prata, de ouro. Deus abomina a idolatria. Mas Deus prometeu restauração para Israel. Deus prometeu restauração para Israel no capítulo 6 de Oséias. E você que assistiu essa mensagem até o final, eu quero dizer que Deus é um Deus de misericórdia. Mesmo ele punindo o pecador, ele oferece o perdão. Olha o que ele diz no capítulo 6, versículo 1.
Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Aleluia! E volte os seus olhos para o versículo 2. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aqui está prefigurando os 3 dias que Cristo estaria morrendo, né? Estaria morto no caso, e ressuscitando ao terceiro dia. Jesus morreu numa sexta-feira da Páscoa e ressuscitou no domingo pela manhã bem cedo. E realmente, quando Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, com o corpo ressurrecto, foi para nos trazer a vida e a salvação. Essa restauração está à sua disposição. Não importa o quanto tempo você viveu pecando aí no mundo por ignorância à palavra de Deus, ou também talvez por ter abandonado a casa de Deus, mas no final desta mensagem eu lhe digo que o Senhor é Deus de restauração e Ele está lhe chamando nesta hora. Volte-se para Ele, se conserte com Ele, peça perdão a Ele. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Existe perdão de Deus liberado para você. Se você se arrepender dos seus pecados, volte-se para Cristo. Em nome de Jesus, aceite a Jesus como seu Salvador. E que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. E obrigado por você estar sintonizado conosco até o final desse vídeo. E até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Um abraço e a paz do Senhor. Amém.